Pouco. Tá gravando. Beleza. Bom, vamos começar aí, gente. Vamos orar? Deus, obrigado por este dia, Pai. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado porque em meio à crise a gente pode desfrutar de comunhão, ó Deus, de estar junto através da tecnologia. Que o Senhor nos conduza, nos ajude a aprender juntos aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. 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 Galera, seguinte, então a gente vai continuar aí uns aos outros. A gente vai falar hoje sobre o cuidado uns com os outros e vamos falar sobre o sujeitai-vos uns aos outros. Deixa eu só minimizar aqui. E nossa base para falar sobre o cuidado uns com os outros vai ser em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e vamos falar em Efésios de 4, 15 e 16. Beleza? Para a gente poder começar aí e já ter uma interação para vocês acordar. O que é cuidar um do outro? Pega lá. Vamos aí, gente. Desabilita o microfone e fala. O problema é achar esse botãozinho. Você já está funcionando, pastor. Tá aberto? Uhum. Qual é a pergunta mesmo? O que é cuidar? Ninguém? Então vamos continuar, então. Filipão, é simples, mas é difícil pensar. É simples, mas é difícil pensar, concordo. Aí chegou mais um. Bom, a gente vai tentar discorrer sobre isso aí. Mas fato é que toda essa mutualidade, inclusive o cuidado em relação uns com os outros, seja no nosso contexto de igreja, ou seja no nosso contexto familiar, é algo que para a gente não é só difícil pensar, mas é difícil também fazer. Deixa eu só admitir a Bruna aqui. Simplesmente pelo fato de que na criação, quando aconteceu a queda, nossa relação vertical com Deus ela foi quebrada e, naturalmente, também a nossa relação horizontal com o próximo. Então, o que era para ser algo natural em nós já não acontece com naturalidade porque o pecado ele nos impede ou nos inibe. O que era para ser fácil a gente exercer o nosso amor para com Deus e nosso amor para com o próximo, ele é muitas vezes impedido pelo que o pecado gera em nós. O egocentrismo, o olhar para si próprio. Então, ele quebra essa relação com Deus, então faz muitas vezes a gente esquecer a nossa origem, esquecer aquele que é soberano sobre as nossas vidas, e muitas vezes faz a gente esquecer aquela pessoa que está ao nosso lado. Mas na cruz, Jesus, ele quebra esse ciclo e reestrutura nosso relacionamento com Deus, e naturalmente reestrutura nosso relacionamento com o próximo. Obviamente que a gente continua sendo pecador e por esse motivo a gente tem a tendência de manter esses relacionamentos de certa forma quebrados,
com a nossa autossuficiência, etc. e tal, mas através da cruz, não pela nossa força, mas pela ação do Consolador, do Espírito Santo, a gente tende a viver esses relacionamentos de outra forma. Então, a gente tem um coração soberbo, um coração autossuficiente que gera um individualismo na gente, que então tira essa tendência nossa natural, por exemplo, de cuidar e gera em nós uma ação natural de pensar em si mesmo. E com a cruz a gente tem um novo coração, uma dependência de Deus e entende que nós somos interdependentes e passamos a viver de forma mais real em uma comunidade que adora a Deus. Então, assim, a gente precisa entender que a gente necessita uns dos outros. A própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é interessante, a gente discutiu isso até na nossa, como é que chama o negócio mesmo, gente? No nosso fórum da Trindade, que a relação que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é naturalmente algo que a gente tende a buscar. Viver isolado é algo que não é muito compatível com a nossa natureza, mesmo a nossa natureza pecaminosa. Então, a gente precisa dessa mutualidade, dessa relação. Peraí, que tive um problema com o padre. Então, o isolamento na nossa vida, ele é incompatível. Hebreus 10, 25 mesmo fala que a gente não deve deixar de se reunir como igreja, mas a gente precisa nos encorajar, porque o estar reunido favorece com que a gente permaneça firme na fé. Que em tempos difíceis, por exemplo, como é o que a gente está vivendo, a gente se encoraje, a gente procure outros meios de juntos estar adorando, de juntos estar tendo comunhão e de juntos poder cuidar um do outro. Somos uma família em Cristo. Efésios 2,19 diz que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente faz parte da família de Deus. E o discipulado nessa caminhada de cuidar um dos outros é essencial. E desde o começo a gente já falou isso, mas a gente vê que todas essas ações de mutualidade, elas se cruzam, elas se relacionam. E várias outras coisas, amar um ao outro, admoestar, sujeitar, todas essas outras ações são ações que dão forma prática ao cuidado, né? A você se disponibilizar a ajudar o outro, a edificar a vida do outro. E é importantíssimo a gente entender que essa ação que já não é mais natural na nossa vida, ela só consegue voltar a ser natural, não como era, mas atender a ser natural, não por vontade própria minha, do Felipe, da Ana, da Érica, da Bianca, mas sim porque o Espírito Santo agindo em nós, nos moldando, é que traz a gente de volta para esse eu natural, para essa pessoa que se relaciona com Deus de forma vertical, em amor, que reconhece a soberania de Deus, que reconhece o cuidado de Deus na nossa vida, através de tudo e principalmente da sua maior ação de entrega e de cuidado de nós, que é trazer a gente de volta para Ele através da cruz, através do sangue de Cristo. E, naturalmente, isso precisa nos impelir a viver isso também com o nosso próximo. Então, essa ação do Espírito Santo em nós precisa gerar uma pessoa transformada. Um cristão que não tem relacionamento com o próximo, provavelmente é um cristão que não tem um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. E é interessante que a gente não consegue oferecer algo que a gente não possui, porque fora de Deus a gente está na lama do pecado, a gente está
como a gente falou no nosso encontro essa semana sobre Efésios 2, e a gente não tem nada, não tinha nada para oferecer. A gente era vazio. O que vem a nos preencher é a ação do Espírito Santo através da cruz. Então, tudo que passa a acontecer é fruto do Espírito Santo na nossa vida e fornece para a gente a munição dos dons e dos talentos para que a gente possa exercê-los. Então, visto essa fala inicial, eu vou só ler para a gente rapidão aqui 1 Coríntios 2, de 12 a 31, e a gente vai ver dois contextos diferentes. É interessante que em 1 Coríntios, né, a carta de Paulo aos Coríntios, uma das coisas que vai ser tratado nesse capítulo é a questão dos dons, que é algo que é fornecido a nós pelo Espírito Santo para que a gente possa edificar, para que, de certa forma, a gente possa cuidar uns dos outros. E Paulo, ele estava exortando a igreja de Corinto no sentido de como eles estavam entendendo os dons e como eles estavam aplicando esses dons na prática. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente na frente sobre isso, e a gente vai ver Paulo, inclusive, exortando sobre a motivação pela qual eles estavam exercendo seus dons e seus talentos ali na igreja. Então, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, Paulo exortando muito essa questão da unidade da igreja. E que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E esse Espírito que nos fornece os dons. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, exaltando aí a importância de cada parte do corpo como constituinte dele. E colocando todos como iguais, todos com sua função, funções diferentes, mas com a sua devida importância. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, isso não é desejo nosso, é como Deus quis, através do Espírito Santo, nos capacitar. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Ou seja, a gente entender que cada um tem seu papel, que cada um, através do exercer o seu dom, ele não só cuida da igreja, mas ele entendendo que cada um é importante, independente da sua posição, favorece a unidade. E com a unidade a igreja cresce. Não só em número, mas em maturidade. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, isso só acontece, a gente só consegue viver essa profundidade de sentimento um com o outro quando a gente vive em unidade. Sofrer com o outro é cuidar. Sentir-se honrado porque o outro foi honrado, se regozijar com isso, também é cuidar. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. E aí ele diz: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua.
Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Aí na minha versão está assim no 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Ou tem algumas versões que falam que entendimento real, na verdade, é entretanto vocês estão procurando os melhores dons. E nisso eles dizem que Paulo meio está criticando eles estarem buscando dons com as motivações erradas, dons, vamos dizer, mais pomposos ou condecorosos, como ele diz aí. E aí o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que consegue gerar em nós essa ação de cuidado, através do amor, da alegria, da paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Gálatas 5:22. E daqui a pouquinho a gente vai ler a outra parte, que é Efésios. Então, através desses dons que nos é concedido, da ação do Espírito Santo em nós, do fruto do Espírito Santo em nossa vida, a gente consegue edificar a vida da nossa igreja e a vida do nosso irmão. E edificar em suas várias aplicações é uma forma da gente poder cuidar. Moto G3. Pessoal, alguém quer fazer alguma contribuição, falar alguma coisa aí? Gente, tá me ouvindo aí, Felipe? Tô. Eu tenho que, de vez em quando, perguntar, porque eu não sei se o negócio está funcionando ou não. É interessante quando fala sobre dons, porque dons é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para glorificar a Deus e edificar a igreja. Então, quando eu entendo que aquilo que o Espírito Santo me deu glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo edifica a igreja, e o edificar a igreja a gente pode transferir para cuidar uns dos outros, né? Então, quando eu passo a entender que aquilo que eu recebi de Deus é para abençoar o outro, é para cuidar do outro, fica muito mais fácil o entendimento e a capacidade para poder fazer isso. Como o Felipe Adriano falou, é uma pergunta fácil, mas difícil de responder, porque fica difícil de praticar quando não temos esse entendimento de que aquilo que Deus me deu, ele não pode ser retido, ele precisa ser compartilhado, e a forma de compartilhar é cuidando um do outro. Boa. Filipão, Diga. eu acho uma coisa legal também de questionar a raridade dos dons espirituais, como o Paulo fala hoje também. Então, acho uma coisa legal da gente pensar o porquê que tem se tornado tão raro e porquê que a gente não vê hoje nas nossas igrejas de forma tão clara como acontecia. Cara, isso é um assunto muito interessante e delicado ao mesmo tempo, né? Entender o que está acontecendo, se era para ser assim mesmo, ou se somos nós, como igreja, que talvez estejamos, por tanta coisa que a gente vive extra igreja, vamos dizer assim, a nossa vida fora desse contexto, a gente se preocupa tanto com o trabalho, com as outras responsabilidades, que o desenvolver desses dons não tem sido realizado por nós. Eu estou lendo um livro do D.A. Carson, um cara muito bom sobre os dons, e muito do que se discute também em relação a alguns é a continuidade, né? Se eles ainda estão presentes ou não, mas isso é uma coisa para a gente poder discutir no outro. Só uma perguntinha. Quais seriam esses dons espirituais aqui? Só cite alguns, assim, só para eu ver se baixa mais ou menos. Deixa eu abrir aqui. É porque, assim, o que eu entendo de dons espirituais, o que eu entendo, né? Que eu já vim de igreja pentecostal. Sim. E lá, dons espirituais é falar em línguas, né? Que é a língua dos anjos, profecia. Você sabe, acho que vocês já... Sim. O que acontece? Pastor, A
Paulo, a gente tem um movimento que é chamado movimento carismático, que são principalmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, e a gente tem o movimento não carismático. E aí a gente tem vários dons que a Bíblia fala, inclusive essa passagem que a gente leu agora de 1 aos Coríntios 12, ele fala de alguns dons. Por exemplo, sobre apostolado, profecia, que está aí a partir do 28. Apostolado, profecia, mestres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E a gente vai ter em outras passagens sobre interpretação de línguas e por aí vai. A grande discussão que se tem hoje, que eu acho que é uma coisa que se a gente for discutir aqui a gente vai prolongar demais, por exemplo, o movimento carismático é o que defende esse reavivamento dos dons e o dom de línguas, que é a interpretação de línguas, que é a profecia, que isso ainda está presente. O movimento não carismático ele é um pouco mais conservador e alguns vão achar que esses dons realmente eles estão presentes, mas de forma pontual, e outros vão falar que, por exemplo, profecia, dons de língua, de falar em línguas, de interpretação não estão presentes, com suas justificativas respectivas. Mas, assim, é igual eu estou falando, isso não convém discutir aqui agora. Mas, em relação à sua pergunta, o que são dons? Dons, além desses que você falou, dom de língua, de interpretação, de profecia, tem esse de curar, de socorro, de governo, tudo mais. O próprio amor é colocado como um dom específico, o dom de amar. Tem pessoas que têm esse dom que é diferente, por exemplo, do amor que eu exerço, entendeu? Tem o dom, a hospitalidade, tem vários outros dons que são citados na Bíblia, entendeu? Mas quanto a essa questão que você falou, por exemplo, não são só esses, profecia, dons de línguas, interpretação, tem outros também, que igual nessa própria passagem fala. Sim, bacana. Deu para entender? Deu para entender. Se o pessoal quiser complementar aí, fica à vontade. Inclusive, é um tema... Pode falar, Filipão. Eu acho um assunto bem polêmico, porque a gente vê muitas pessoas a favor não, tipo assim, muitas pessoas que defendem ainda os dons e outros que defendem dons, mas com ressalvas, tá ligado? Sim. Então, acho que caberia um fórum, sei lá, pra gente convidar alguém para falar sobre isso. Eu tava querendo fazer uma EBD temática sobre isso, velho, porque, assim, é muito profundo, acho um negócio muito, muito interessante que edifica bastante, assim, não a discussão polêmica, mas a gente entender profundamente sobre o que como ele é aplicado e discutir essas questões, se permanecem ou não, se faz sentido ou não, para a gente poder ter entendimento sobre isso mesmo. Deixa eu só dar um palpite aí. Eu já descansei muito em relação a isso, eu ficava muito preocupado em tentar interpretar essas questões. Mas acho que o ponto é o seguinte, qual a utilidade e a finalidade? Se está na Bíblia, houve finalidade e houve utilidade. Então, e a gente tem que entender dons, pelo menos a minha visão, é uma capacitação. O Espírito Santo vai te capacitar com um determinado dom, por isso aqui não dá para a gente ficar contando quantos são, quais são, mas se o Espírito Santo der, vai ter uma utilidade e uma finalidade. Então, no caso do cuidado uns com os outros, Deus vai capacitar a igreja para estar cuidando uns dos outros. Então, mas é uma boa ideia também trabalharmos esse fórum aí para esclarecer esses assuntos. Mas entenda isso. Dom é uma capacitação que o Espírito Santo te deu para que você edifique a igreja e glorifique a Deus em todas as coisas. Vou mostrar aqui a sugestão de leitura aí, ó. Chama Manifestação do Espírito. Aí ele fala sobre a aplicação atual dos dons à luz de 1 Coríntios 12 a 14.
Então, assim, esse livro aqui, cara, eu estava até brincando com o Lucas, que eu estou lendo ele com roupa de mergulho, filho, porque é profundo demais. Nossa, você tá doido. E é um tema que é difícil mesmo. Então, assim, acho que é interessante aí para a gente pensar para frente, a gente fazer uma EBD temática aí sobre isso. Fechou? Mas deu para, pelo menos, para sanar, né, o Paula, a dúvida inicial aí, né? Não, deu sim, deu sim. Eu acho bacana fazer esse EBD depois mesmo. Top. Beleza, então. Vamos tocar o barco aqui. Agora eu vou colocar uma palavra aqui do Peter Bierhaus. Esse cara é um teólogo alemão, e sobre a obra do Espírito Santo e como isso gera aplicação na igreja, ele diz o seguinte: a obra do Espírito Santo ela é tão corporativa como individual. Ele constrói, o Espírito Santo constrói a vida da igreja, estabelecendo um elo místico entre Cristo, que é a cabeça da igreja, né, e a igreja, que é o seu corpo. E mediante essa obra do Espírito, a presença real do Senhor é sentida na adoração da congregação. Isso é interessante, porque o que ele diz é muito legal, porque o Espírito Santo em nós, ele tem uma ação individual na nossa salvação, na nossa santificação, mas também ele vai ter uma ação corporativa, ou seja, através do agir dele em nós, ele vai favorecer com que a gente tenha ações não em nosso favor especificamente, mas também em favor daquele que está ao nosso lado. Ou seja, através da salvação, ele reconstrói o relacionamento vertical com Deus e reconstrói nosso relacionamento com o próximo, com quem está ao nosso redor. Então, ele capacita para que a gente viva em comunidade, promovendo esse elo, essa ligação vertical, né, entre Cristo, né, nossa com Cristo e nossa com a nossa igreja, que é o nosso corpo. E mediante essa obra, a presença real do Senhor é sentida na adoração da congregação. Então, a obra do Espírito Santo em nós nos leva a uma adoração verdadeira. Então, essa obra dele. Então, ele equipa a igreja para a sua missão por meio de ministérios e serviços vocacionais, de vocações. Como aquele que convence, ele abre o caminho para o mundo descrente. Então, o Espírito Santo, ele equipa a igreja para que ela possa, através dos ministérios e serviço, cuidar uns dos outros. Através do ministério e serviço, edificar a vida um do outro e edificar a igreja. Qual que é o objetivo final desse equipamento que o Espírito Santo nos dá e nos dá como individuais e como corporativos, ou seja, como igreja, como comunidade? O objetivo é glorificar a Deus. Sempre o objetivo final é glorificar a Deus. Então, não só ele equipa para que a gente cuide e tudo mais, mas ele é aquele que convence e abre caminho para o mundo que está ao redor. Ou seja, para que o resultado do trabalho da igreja, porque a gente pode plantar, a gente pode regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus através do Espírito Santo. E aí, os carismata, né, são os dons, por isso que se chama movimento carismático, que a gente estava falando, os dons espirituais complementares, eles unem todos os cristãos, como membros de um só corpo para o serviço mútuo, ou seja, para que a gente aplique isso para edificar a vida do nosso irmão, a vida da nossa igreja e glorificar a Deus através disso. E outro cara, que é o Abraham Kuyper, ele já é um teólogo holandês. Ele tem um livro muito interessante também, que vale a pena a leitura aí, que chama A Obra do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: a igreja de Cristo é um corpo, e como os membros crescem a partir de um corpo. Isso é interessante. Nós, como igreja, quando a gente faz parte da igreja, a gente não é enxertado no corpo, ou seja, a gente não pega um braço e é igual um boneco que a gente pega o braço do boneco e coloca nele, mas, na verdade, o membro, o braço, a mão, ele cresce a partir de um corpo existente. Então, é o que ele fala, ele cresce a partir de um corpo e não são acrescentados a ele, certo? Vindos de fora, ou seja, cresce a partir desse corpo.
E também a semente da igreja deve ser procurado nela. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu bocejei. Ah, O Arthur. interessante. Boa contribuição, Arthur. Está sendo gravado, Arthur. Ele fala aí também a semente da igreja deve ser procurada nela mesma, ou seja, na própria igreja, não no mundo, porque a semente que a igreja joga para fora não nasce de fora, mas nasce da igreja, do povo de Cristo. E ele fala, o próprio Espírito Santo é um dom da graça de Deus, porque a gente recebe o Espírito Santo não porque a gente merece, mas por graça, porque a gente precisa dele, porque por nós mesmos a gente não é capaz. Não somos capazes de ser transformados por nossa própria vontade. Mas quando ele concede dons espirituais, ele nos adorna, ou seja, ele nos capacita, ele nos entrega ornamentos santos. Os dons são operações adicionais da graça. Ou seja, quando a gente recebe um dom, a gente precisa aplicar ele, porque ele é um privilégio, ele é graça de Deus na nossa vida. E a ação da graça é para a nossa própria salvação, ou seja, o Espírito que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele é para a nossa própria salvação, alegria e edificação. Ou seja, ele edifica a nós mesmos. E olha que interessante o que ele finaliza dizendo. Os dons são dados para os outros. Ou seja, não cabe soberba no dom, porque o seu dom que você recebe, ele é dom para que você cuide do outro, para que você edifique a vida do outro, e dessa forma você edifique a igreja e faça com que a igreja cresça em maturidade. Então não há espaço para soberba, não há espaço para diferenciar quem serve em um ou em outro lugar, porque todos somos parte do corpo e temos nossa função. Se eu tivesse só coração ia servir para quê? Se eu tivesse só cérebro, ia servir para quê? Se ele não tem quem comandar, se o coração não tem órgão para quem mandar o sangue. Então, cada um tem a sua parte no corpo. Então, é interessante que em 1 Coríntios 12 a 31, que é o que a gente leu, quando a gente vai cuidar da vida do outro, quando a gente vai exercer determinados tipos de ação de cuidado na vida um do outro, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tenha motivação duvidosa na busca e no emprego desses dons, que era o que Paulo estava exortando a igreja de Corinto. A gente não pode dar, como eles estavam dando, valor diferentes a dons. Ou seja, quem está lá no louvor, quem está lá no púlpito, não tem valor diferente entre si. Cada um tem seu papel. E é interessante até a gente pensar nesse sentido, porque para a gente não centralizar a obrigação de ser sal e luz no mundo e de pregar para quem prega simplesmente. Porque como nós somos todos iguais, nós fomos igualmente chamados. Pela graça, a gente recebeu esse dom do Espírito Santo. Pelo Espírito, nós temos a capacidade de poder pregar para quem está ao nosso redor. Então, esse chamado é para todos. E, naturalmente, quando você tem uma motivação duvidosa e valoriza de forma diferente dons e talentos, o que surge na igreja é inveja, orgulho, divisão partidária. Então, isso não pode acontecer. Quando a gente entende o real motivo da gente receber e o como a gente deve aplicar esses dons, a coisa funciona de forma diferente, que é o que a gente vai ver em Efésios 4, 15 e 16. Será que alguém pode ler aí para a gente poder dar uma dinamizada? Qual o texto, Filipão? Efésios 4, 15 e 16. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma contribuição, só ativa aí o microfone, manda brasa. Vou ler aqui, Filipão. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É isso aí.
Esse é o entendimento, é entender que a gente cresce porque a gente cresce em Cristo, porque através dele, do Espírito Santo em nós, a gente vai crescer. Esse crescimento não vem da gente, mas vem do cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja, porque a gente entende que tudo que a gente vai fazer é glorificando ele, é exaltando ele, e não a nós mesmos. De que em todo o corpo que está ajustado, que está consolidado. Por quê que está ajustado e consolidado? Porque toda junta, toda parte desse corpo está se auxiliando, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é motivado pelo amor, que vem do cabeça, que é Cristo. Então, a motivação está certa. Porque quando a gente é motivado pelo amor, a gente automaticamente glorifica o cabeça que é Cristo. Além disso, é um corpo que é ajustado e unido, onde cada um reconhece e, obviamente, às vezes uma pessoa tem mais de um dom. E, às vezes, essa pessoa aplica esse mais de um dom. Então, é um corpo que é ajustado e unido, com as pessoas conscientes do seu papel, né, do seu dom e aplicando ele com a motivação certa. Então, quando isso acontece, a igreja cresce e edifica-se em amor. Esse é muito interessante que ele coloca tanto no início aí a palavra amor, a verdade em amor, e no final em amor, reforçando a nossa motivação, que é algo que muitas vezes a gente pode tender a esquecer ou se perder. Por quê? Nós somos pecadores, nós somos restaurados, nossa relação, igual a gente já tinha falado, vertical e horizontal, ela foi restabelecida, mas às vezes a gente pode sair dos trilhos, e por isso que o caminhar junto, reunir-se em igreja, traz esse crescimento, esse fortalecimento, que é o que Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto. Falou, gente, vocês estão esquecendo o porquê que vocês têm esses dons. Vocês estão aplicando ele com a motivação errada. Vocês estão buscando os dons com motivação errada. Então, é exatamente isso que a igreja faz, e a igreja precisa fazer um na vida do outro. É sempre trazer de volta aos trilhos e fortalecer, encorajar. Cada um fazendo a sua parte. Então, a gente vê aí o contraste do que estava acontecendo em Coríntios e do que Paulo fala à igreja de Éfeso. Então, a motivação duvidosa, ela se torna o que deve ser para nós, que é a motivação voltada e estabelecida, embasada no amor, que vem do cabeça, que é Cristo. O valor diferente, as diferentes dons, é entender que o corpo é ajustado e unido, que cada um faça a parte e exerce seu papel. A inveja, o orgulho e divisão é substituído pelo que a gente viu, que é alegrar quando o outro é honrado por exercer aquele dom. Não porque ele é o maioral, não porque ele é bom, mas porque ele está glorificando a Deus e por isso ele é honrado. E é muito interessante que eu gostei dessa figura porque a gente vê dois corpos se cumprimentando e apontando para Deus. Então, quando a igreja, em amor, exerce seus dons e talentos, coloca sua vida com a motivação adequada, o resultado final é naturalmente apontar para aquele que merece ser glorificado, que é Deus. Então, esse é nosso papel como igreja. Ao cuidar um do outro, ao caminhar um com o outro, a gente vai estar sempre sendo sal e luz, apontando para aquele que deve ser louvado e glorificado, que é Deus. A própria palavra diz, quando a gente estudou amai-vos uns aos outros, que nisso a igreja vai ser reconhecida. Nisso o povo de Deus vai ser reconhecido como povo dele. Quando a gente amar uns aos outros e exercer esse amor através do cuidado. Então, sobre o cuidar uns dos outros, é isso que a gente tinha para falar hoje. E aí, finalizando isso aí, com a participação de vocês aí, deem exemplos de como a gente pode cuidar depois disso tudo que a gente viu. Não é possível que a gente não vai conseguir dar uns exemplos aí de como a gente pode cuidar da vida um do outro.
Fala aí, Show. Bacana demais. Aí, Paulo. Fala aí, Paulo. Fala aí. Érica, Ana, Sampaio, Bianca, Bruna. Para mim tá bem esclarecido. Beleza. Então vamos tocar o barco então, que a gente Uma forma de continuarmos cuidando uns dos outros, principalmente nesse tempo, é se preocupar, como a gente tem feito, como cada um tem feito. É saber como que o outro irmão está. Eu tenho me preocupado com os idosos, tem mandado mensagem, tem ligado, tem perguntado se estão precisando de alguma coisa. Teve um dia que eu levei 2 quilos de farinha de trigo lá para o pastor Mancebo. Ele me pediu e o filho dele tem dado assistência. Outros membros também estão isolados em casa, não podem sair. A própria família tem cuidado, mas há essa preocupação também. Então, acho que cuidar uns dos outros é justamente essa preocupação de saber a necessidade do outro e tentar atender dentro da melhor forma possível, porque a gente está num confinamento e até ficar fazendo visita para a pessoa hoje é mais complicado. Eu dei o exemplo ontem do sepultamento que eu participei lá da vizinha da minha mãe, e há uma desconfiança que os próprios netos, visitando a avó, podem ter prejudicado a avó. Ela já tinha algumas doenças pré-existentes e, por causa pode ter tido uma complicação e ela pode ter sido contaminada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, mas precisamos cuidar uns dos outros, né? Sim. E é interessante aí, eu queria aproveitar para lançar um desafio para nós jovens, adolescentes aí, para a gente poder pegar o contato desses idosos da nossa igreja e ligar para eles essa semana. Perguntar se está precisando de alguma coisa, se dispor para ir no supermercado para eles, caso eles precisem, para a gente ter uma forma da gente aplicar isso durante essa semana aí e também deles se sentirem cuidados e amados por nós. Todo mundo topa? Terminando aqui, eu passo o contato para você. Aí o pastor manda para a gente lá, pastor Mancebo, da irmã Maria, Acho legal. E Anaíris. Só, é isso que eu ia falar, cuidado com os idosos que vocês vão selecionar aí. Ficar ofendido, né? Não, mas estão aceitando uma boa. Brincadeira, tô zoando. Beleza. Vamos lá, então. O pessoal, tá tranquilo? Dá pra gente só finalizar com o sujeitai-vos aí? Tá todo mundo de boa? Sim. Sim. Beleza. Tá dando para escutar meu áudio? Sim. Tá dando para saber que você tá jogado aí também, meu filho. Mas vamos lá, então. Então, a gente continuando, a gente vai falar agora sobre sujeitai-vos uns aos outros. E aí a gente vai falar um pouco sobre a definição, a gente entender o que é sujeitar-se ao outro. E a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão e nossa reflexão sobre isso vai estar pautada em Efésios 5:19. Só ver um negócio aqui. Beleza. E é o seguinte, Efésios 5:19 diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo, Efésios 5:19. Não, acho que eu errei, não é Efésios 5:19 não. Todos teus pais, 5:21. Não, é 5:21, desculpa, gente, é 5:21. Tá lá embaixo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é sujeitar, falando um pouco sobre a origem, é uma palavra que vem do latim, como verbo transitivo significa reduzir a sujeição ou obediência ou subjugar
ter sujeito ou preso, prender, segurar. E como verbo nominal é submeter-se, dobrar, servir-se, render-se. Mas aí a gente vai ver aplicado na Bíblia, principalmente na tradução do grego e tudo mais, a gente vai tentar entender melhor o que ele quer dizer com isso. E, basicamente, está muito relacionado, na verdade, pela tradução do grego como é que fala? Ao sujeitar-se a uma autoridade que Deus estabelece ou coloca em nossas vidas. Ou seja, submeter-se a qualquer autoridade legítima. Por isso que fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, entendendo que é uma autoridade colocada em nossa vida por Deus, a gente se submete. Então, do grego, sempre sinaliza obediência à autoridade dada por Deus. E aí a gente vai ver isso nesse contexto de Efésios, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, ele fala muito sobre isso. Ele vai aplicar isso no lar cristão, ele vai aplicar isso não só em relação ao marido e mulher, mas também em relação aos filhos. Então, por exemplo, aí de Efésios 5, 22 a 28. Vamos fazer uma leitura revezada aí para todo mundo participando? Começando do 22. Deixa eu ver aqui na sequência aqui da minha negócio. Eu vou começar, depois o pastor, depois o Arthur. Então, ó, pastor, você vai ler o versículo 23, Efésios 5, 23. 23. Arthur, o 24. Você está com Bíblia aí, Arthur? O Paulo vai ler o 25. 5, 24, Arthur. Filipão, 26. Bruna, 27. Ana, 28. Érica, 29. E Bianca, 30. E aí eu leio o restante. Beleza? Então, vou começar aqui. O lar cristão. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De fato, assim como a congregação sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora sou. Quem que é agora? É eu. Para sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que os maridos devem tratar as suas esposas, amando-as como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém detestou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quem foi a última agora? Eu, Érica, agora é a Bianca. Bianca, tá aí? Não quer falar? Tudo bem. Versículo 30. Então eu continuo, finalizo aqui. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois corpos uma só carne. Ah, não, mas era só até aí mesmo, tá certo. Pronto, só isso mesmo. E continuando em 6, de 1 a 3, fala da obediência dos filhos aos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá vendo aí, né, Arthur? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, esse contexto de sujeitar é reconhecer a autoridade que Deus coloca na nossa vida. Isso se aplica no contexto do lar, em relação a marido e mulher, né? Onde a mulher deve submeter-se. E é interessante, porque isso às vezes é muito polêmico. E para quem é de fora da igreja, principalmente para a linha feminista, o povo levanta muita bandeira contra isso. Na verdade,
A ideia de submissão não é de ser inferior, não é aquela palavra aquela frase extremamente machista do lugar de mulher atrás do fogão. Não tem nada a ver com isso. Submissão é estar sobre a mesma missão que o seu marido, que é quem deve ser o cabeça da casa, que é quem direciona a caminhada, que é quem dirige esse caminho. Então, é estar sobre a mesma missão, ou seja, é ter unidade no seu lar. Não é ser menos ou ser menor que o homem, até porque quando Deus fala, Deus criou a mulher como idônea. Idônea é como igual, entendeu? Então, não é submissão de sujeitar no sentido de ser menos, mas é de entender que essa liderança na caminhada, quem deve dar é o marido, quem deve dar o sustento, quem tem essa obrigação, mas ela pode ajudar, porque ela está sobre a mesma missão. Então, é errado a mulher trabalhar? Não, porque ela está ajudando na mesma missão do marido, que é sustentar a casa. E o marido, da mesma forma, por amar a sua mulher, ele pode ajudar a mulher nas coisas de casa. Isso também não quer dizer que o marido ele é obrigado a sustentar, que ele não pode fazer mais nada. Então, é estar sobre a mesma missão, é caminhar juntos. E no contexto dos filhos, então, o pai, na vida de um filho, é uma autoridade constituída por Deus. E isso vai se aplicar também aos governos, à nossa lei que a gente tem. Então, a gente sabe que eu não posso sair na rua e dar um tiro numa pessoa, porque a lei diz isso. Eu tenho que pagar imposto. Eu tenho uma autoridade sobre mim que é o prefeito da cidade, é o presidente da república, são autoridades constituídas por Deus na nossa vida. Mais uma vez, se alguém quiser ir complementando aí, pode ficar à vontade. Então, para a Ana que chegou aí, Ana, a gente está falando sobre sujeitar-vos uns aos outros e estamos entendendo que sujeitar está no sentido de reconhecer autoridades que Deus coloca em nossa vida, em obedecer a essa autoridade. E aí a gente vai ter coisas muito interessantes. Jesus, ele foi submisso a seus pais. Aí em Lucas 2:51 diz o seguinte: desceu com eles para Nazaré, ou seja, Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Ou seja, reconhecia a autoridade na vida dele. Os demônios foram submissos. Em Lucas 10:17 fala que os apóstolos falando para Cristo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, reconhecem que o nome de Cristo está sobre todo nome. Reconhece a autoridade do nome de Jesus Cristo. Os cidadãos ao governo, a gente tem exemplo disso em Romanos 13:1, que é o que está aí, tem em Romanos 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, a gente vê mais uma vez que essa sujeição à autoridade está relacionada à autoridade que é colocada na nossa vida por Deus. O próprio universo a Cristo, em 1 Coríntios 15:25 diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E próprio Cristo a Deus. Em 1 Coríntios 15:28, a gente vai ver também na crucificação, quando Cristo fala: Pai, se possível, afaste esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele se submete à autoridade de Deus. E em 1 Coríntios 15:28 também. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, Só uma... Manda brasa aí, Filipão. Tem como você voltar naquele slide anterior? Agora. O que acontece? É legal a gente ter bem claro na nossa mente que existe diferença, algumas sujeições aí, algumas submissões, principalmente com relação à questão dos demônios, porque a sujeição deles é por conta do grande poder de Deus.
Porque o que acontece, mano? Submissão, eu gosto de usar aquela ilustração do submarino, entendeu? Existe um mar e o submarino está dentro do mar. E quem é submisso a alguém está dentro da missão de outra pessoa. Os demônios não estão dentro da mesma missão de Deus. Não por isso que eles se sujeitam, mas é por conta do grande poder de Deus. É mais sujeição, é mais se submeter por conta do grande poder de Deus do que necessariamente estar dentro da mesma missão, como é feito no casamento, tá ligado? Muito bem colocado. Eu vou até alterar aqui, porque a palavra para se aplicar aqui foram sujeitos. Isso aí. Muito bem colocado, porque se submissão está sobre a mesma missão, tá errado, né? Os demônios não estão sobre a mesma missão, eles se submetem exatamente porque reconhecem a autoridade do poder de Cristo ou de Deus sobre eles. Você fechou, Filipão? Era isso aí? Fechou. Muito bem colocado aí. Então, só para a gente ter isso bem entendido. Beleza? Então, é interessante a gente entender que não é uma obediência robótica. Nem mesmo os demônios se sujeitaram de forma robótica. Não é porque vou me sujeitar, mas é porque eles sabem que o poder de Deus é enorme e que eles estão debaixo dos pés de Cristo. Então, não só os demônios, mas na nossa própria vida. Não é uma obediência robótica, mas é porque a gente reconhece a soberania de Deus sobre a nossa vida, a gente reconhece a autoridade de Deus e da sua palavra na nossa vida, porque a gente entende com racionalidade que isso tem sentido, a gente entende a dignidade de Deus e a nossa indignidade. E por esse motivo é um compromisso do coração, é um culto racional a Deus. O nosso sujeitar a Deus é um culto racional, para seguir uma figura que é digna, porque a gente entende e a gente ama a Deus. Essa sujeição é baseada no amor. Quando a gente ama a Deus, a gente reconhece a soberania e a autoridade dele sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. E que a gente tem um pouco de cuidado quando a gente sai desse relacionamento vertical e fala sobre a sujeição no contexto horizontal, com o nosso próximo, com um ao outro, a gente vai entender que não depende de um desempenho perfeito. Porque quando a gente fala de uma autoridade, meu pai, quando eu falo de uma autoridade, o governo, são autoridades imperfeitas, porque são feitas de autoridades que são pecadores. Então, quando eu falo no meu relacionamento vertical com Deus, a minha autoridade, a autoridade de Deus sobre a minha vida é uma autoridade perfeita. Mas quando a gente se estende isso para o nosso contexto de relacionamento com pessoas, não depende de um desempenho perfeito. Ou seja, você não vai deixar de obedecer ao seu pai porque o seu pai é pecador. Porque ele é uma autoridade sobre sua vida independente disso. Você não vai deixar de seguir as leis estabelecidas nesse mundo porque ele é um mundo que jaz no maligno. Não. Você vai reconhecer porque antes dessa autoridade imperfeita na sua vida, existe uma autoridade perfeita, que é Deus, que te ensina pela sua palavra, que também é uma autoridade perfeita e soberana sobre a sua vida, que você tem que obedecer a seus pais, como diz em Efésios de 6, 1 a 4. Que diz, lá, voltando aqui onde que estava mesmo, em Romanos 13, 1, que a gente tem que obedecer nossas autoridades superiores em relação ao governo, mesmo sabendo que quem está no governo é uma pessoa que não é perfeita. Então, isso é muito interessante, é entender que mesmo as autoridades imperfeitas que estão sobre nós foram estabelecidas por Deus.
Então, por serem estabelecidas por Deus, que é soberano em nossa vida, a gente continua sendo sujeito a elas. Porque isso dá testemunho nosso para o outro. Então, a autoridade de Deus é perfeita e eterna. E ela é a essência da fé e do discipulado. Porque a autoridade de Deus sobre nós, ela chega na cruz através de Cristo. Se a gente reconhece a autoridade de Deus, a gente reconhece a autoridade de Cristo sobre a nossa vida e a capacidade do sangue dele em nossa história. Entende que é imperativo que o discipulado exista e aconteça. Quando a gente se arrepende e crê, nada mais é do que reconhecer. Nada mais é do que reconhecer. Como se a gente estivesse dizendo: o Senhor está certo, eu estou errado, eu me submeto à tua vontade. Então, nada mais o Espírito Santo faz em nossa vida do que na nossa salvação, que é a essência da nossa fé, é a gente exatamente se submeter à vontade de Deus. E se submeter a Deus é entender que a gente não é digno, que a gente não tem nada a oferecer e que a gente, por natureza, está errado porque nós somos pecadores, e se submeter à vontade de Deus. Entender: Deus, realmente, eu preciso de você, eu preciso entender que Cristo morreu por mim. Só ler aí Hebreus 12:9. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma contribuição aí, pessoal, por favor, sinta-se à vontade. Tito, Filemão, Hebreus. Oi, pode falar. Um comentário que a gente tem visto muito aí nos dias de hoje, principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que me entristece são muitos cristãos que, principalmente nessa questão da autoridade quanto aos governos. Eu não preciso concordar com o presidente em tudo que ele faz, mas eu tenho que entender que ele é autoridade e eu tenho que pelo menos orar para que ele tenha sabedoria nas decisões que ele toma. E o que a gente vê hoje na internet aí é uma guerra, até mesmo entre os cristãos, por questões ideológicas, e eles estão deixando de ser submissos à autoridade constituída. Então, acabam não se sujeitando uns aos outros, só por uma questão ideológica, não por uma questão bíblica. Eu não preciso concordar com o que ele faz, com o que o presidente faz, mas eu tenho que entender que foi uma autoridade constituída por Deus. Muito bom, pastor. Isso aí é legal. E no final, gente, não sei se vocês viram aí que o Bolsonaro colocou. Não tô falando Bolsonaro, não é para apoiar ele, nada disso não. Mas ele convocou a nação para poder jejuar e orar, dependendo daquilo que você acredita sobre jejum, etc e tal. Mas eu acho que a gente precisa, como cristão, fazer isso, a gente parar para orar, e no final eu queria que a gente colocasse isso em foco, a nossa nação, nesse momento que a gente está vivendo. Graças a Deus, aproveitando e falando um pouco sobre o contexto, parece que no Brasil, com as medidas que estão sendo tomadas do isolamento social, apesar de, nesse sentido, já até criticando um pouco aí o Bolsonaro falando muita baboseira em relação a isso, mas o isolamento tem feito efeito e parece que a curva de crescimento no Brasil já é menor que na Itália e nos Estados Unidos. Então, que a gente continue tendo essa consciência, nós aqui como igreja, e também que a gente possa orientar nossos familiares. Mas aí, no final, a gente pode falar. E quando as autoridades elas vão contra a palavra de Deus e aquilo que a gente acredita? Aí é que está o ponto, é aquilo que a gente falou. A gente tem uma autoridade que foi estabelecida no mundo imperfeito e temos uma autoridade que é perfeita. Perfeito. Essa autoridade perfeita, na nossa vida, ela é soberana sobre essa autoridade imperfeita. Então, a vontade de Deus precisa estar acima. Só que, por exemplo, aplicando num contexto um pouco polêmico, por exemplo, quando eu tenho meu pai e minha mãe que não são cristãos e me falam para fazer alguma coisa que não condiz com aquilo que eu acredito.
eu tenho que ter sabedoria para poder agir nessa situação. Eu não posso virar para meu pai, não, você é pecador, para minha mãe, você é pecadora, eu não vou fazer o que você está falando, não. Então, a gente tem que ter cuidado, mas a autoridade perfeita de Deus é soberana sobre a autoridade mundana em nossa vida. O que você acha, Filipão? Felipe? Felipe parou? Oi, Filipão. O que você acha? É isso mesmo? Todo mundo isso concorda? mesmo. Concordo. Mas é uma coisa que fica, né, cara? A gente fica com essa dúvida com relação a isso. Mas eu acredito que seja isso mesmo. E é difícil. E é difícil, né? Às vezes a gente se encontra em situações que são sinucas de bico, né? Que não é fácil a gente poder... Não é tão simples a gente falar assim, é só fazer isso. Não é assim. Mas a gente tem que, nesse momento, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não desfruta tanto de, vamos dizer, uma certa facilidade para lidar com essas situações, é porque às vezes nosso relacionamento com Deus é, entre aspas, um pouco pobre. A gente depende pouco. Quando a gente está conectado, eu brinco com os amigos aqui e tal, que quando a gente está tete a tete com o divino, né? Quando a gente está perto, muitas vezes as nossas reações são naturalmente reações de um cristão maduro, entendeu? Porque a gente caminha perto. Então, quando a gente se encontra diante de situações difíceis em que a autoridade sobre nós nesse mundo vai de confronto à autoridade perfeita de Deus, a gente consegue agir com naturalidade e seguindo a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então, a nossa caminhada ela precisa ser uma caminhada de dependência. Boa. E uma última observação, só para reforçar aquilo que a gente já falou, submissão não é subserviência. Uma pessoa que vive a obedecer regras e ordens de forma humilhante. Então, isso mesmo não só no contexto marido e mulher, mas pai, filhos e tudo mais. A submissão ela é feita com amor. Então, é feita com amor no relacionamento de marido e mulher, é feita com amor no relacionamento de pai e filhos. Então, é entendendo que como funciona essa submissão. E é o que a gente falou, estar abaixo de uma missão, de algo a ser realizado, de um mesmo propósito. Não está relacionado a simplesmente ser menos que o outro. Beleza? Galera, era isso aí. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar antes da gente orar? Muito bom, muito bom. Só quero dizer que quem é submisso a Deus não terá dificuldade de se submeter aos outros. A nossa insubmissão aos outros é um reflexo de uma insubmissão a Deus. Então, o reconhecimento da autoridade de Deus facilita a submissão uns aos outros. Com certeza, sem dúvida. Eu Pessoal, tenho um comentário. Um exemplo legal. Eu acho que. Eu tenho um comentário aqui. Fala aí, Arthur, depois Paulo fala. Fala aí, Arthur. Eu tenho um comentário aqui que quando o Felipe falou assim para pensar nos outros, eu pensei que, tipo assim, quando as pessoas, uma pessoa não tem muita condição de comprar muita comida, aí as pessoas... Ué, Arthur, desligou aí. Foi? Enquanto isso, vai falando aí, Paulo. Um exemplo bacana que eu acho legal nessa situação que você falou aí, da submissão, é o caso de Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Com a submissão ao Nabucodonosor. Até certo ponto, eles obedeciam, mas a partir do momento que contradizia com a palavra de Deus, né? Com a vontade de Deus, aí naquele ponto ali eles
não faziam. Muito bom, cara. Muito bem colocado. Um exemplo bacana demais. E a gente vê isso no decorrer da história, né? A gente vê na própria perseguição, a igreja primitiva foi muito disso, porque tinha autoridade ali do imperador, que eles queriam que o imperador fosse venerado como um deus, né? Fosse adorado como Deus. E os cristãos foram perseguidos por isso. Então, você imagina, eles foram a ponto de ir à fogueira por defender a autoridade soberana de Deus sobre a vida deles, acima da autoridade que é horizontal, que era o imperador. Então, há momentos na nossa vida que, para obedecer à vontade soberana de Deus, a gente vai ter que se contrapor com autoridades e, às vezes, autoridades importantes no mundo. E, às vezes, a gente pode correr certos riscos em relação a isso. Então, não é simples, mas a gente precisa estar disposto, assim como os discípulos lá na igreja perseguida tiveram, de morrer por Cristo, de morrer por essa autoridade sobre a nossa vida. Só tá desligando, né? Tá desligando? Não, tá funcionando, pode falar. Eu queria lembrar aí que o meu celular desligou, que quando o Felipe falou para pensar nos outros, eu pensei assim, tipo, uma pessoa que não tem condição de comprar muita comida, que tem que alimentar, que tem que sustentar a família. Aí eu pensei que as pessoas que têm mais dinheiro, elas não pensam nas outras pessoas que não têm. Tem esse caso hoje das pessoas estocando comida e não deixando para os outros. Aí eu pensei assim. Muito bom, Arthur. Pensando nesse cuidado que a gente tem que ter com o outro, né? É triste ver pessoas, às vezes até mesmo cristãos, né? Indo no supermercado, estocando comida, e às vezes o cara que vai receber o salário só lá para da segunda quinzena e tal, e não tinha condição de comprar uma comida ali, às vezes poderia chegar no mercado e não ter mais nada, né? E às vezes até no sentido de doar também, né? De poder ajudar, de se oferecer, de dispor a ajudar o outro. Então, isso na gente precisa ser diferente. A gente não pode fazer o que muita gente está fazendo, porque a gente precisa ser espelho, a gente precisa ser sal e luz e mostrar o amor de Cristo na vida das pessoas. A gente precisa ser braço desse amor, a gente precisa ser prático, a gente precisa aplicar isso na vida do outro. Amém? Amém. O Filipão, você poderia orar para a gente, por gentileza? Sim, vamos lá. E aí lembrar de colocar esse momento que a gente está vivendo. E, pessoal, uma coisa que eu só queria colocar aqui, aproveitar o momento, para a gente tomar cuidado com o que a gente tem absorvido de informação. Para a gente não se intoxicar, porque a gente pode cair num grande erro de, às vezes, até idolatrar a situação que a gente está vivendo, idolatrar o medo, idolatrar o pânico. Então, a gente precisa confiar primeiro no nosso Deus e em segundo lugar, a gente precisa usar bem as ferramentas que a gente tem. Então, cuidado com a informação que você ouve, onde você ouve. Se você tiver dúvida, pode me perguntar. Tem muita gente que eu tenho conversado no WhatsApp. Então, não se desespere, não se intoxique com informações equivocadas. Tem muita teoria da conspiração, não sei o quê. Então, assim, descansa o coração e vamos seguir firme. Eu tenho um pedido de oração aqui. Fala aí. Eu queria que o Felipe orasse pelo nosso país e também orar para colocar na cabeça do nosso presidente o que é certo. Beleza. Fechou. Mais algum pedido aí, pessoal? Né, que a gente está orando por ela. Meu pai tá falando ali. Da Cássia, lembrar da Cássia. Isso. Beleza.
Vamos lá? Pai, muito obrigado pelo seu amor, que mesmo diante desse tempo difícil que nós estamos passando, temos ferramentas tão maravilhosas como essa para estarmos juntos e para ouvirmos da palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor insiste em nós, porque mesmo diante da nossa falha tremenda, Pai, diante do cuidado uns dos outros e de sujeitarmos uns aos outros, o Senhor continua falando conosco, Pai. Isso é prova do seu amor e de que o Senhor está trabalhando no nosso meio para a nossa transformação, Pai. Oramos pela nossa igreja, por cada membro, oramos pelas pessoas desse bairro. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, Pai, para que possamos ser relevantes na vida das outras pessoas e daqueles que estão à nossa volta. Pai, nós oramos pela vida da Cássia, pedimos que o Senhor interfira nessa situação, pedimos que o Senhor traga a cura, que o Senhor venha dar também consolo à família para que possam passar por esse momento tão difícil que estão passando, Pai. E que no final de tudo isso, Pai, independente do que aconteça, o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Que tudo isso sirva para aprendizado e para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração. Oramos também pela nossa nação, oramos pelas autoridades, Pai, que estão aqui no nosso país hoje. Oramos por cada deputado, por cada senador, pelo presidente, pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo. Oramos pelas prefeituras, pelos governadores dos estados. Pedimos ao Senhor, Pai, que tudo o que for acontecer, eles possam ser guiados pelo Senhor para o bem do próximo. Sabemos de programas que já foram aprovados e que já estão ajudando, Pai, mas pedimos que as vidas sejam conservadas e que o Evangelho do Senhor, Pai, a Igreja do Senhor, sirva como uma luz diante desse medo e dessa idolatria que temos nos entregado diante dessas tão ruins notícias que recebemos, Pai, de todos os lugares. Nos dê a paz que excede todo entendimento, que vem somente do Senhor Jesus, e que possamos ter bem claro na nossa mente que nós não estamos desamparados, nós temos o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, pedindo, Pai, fé, pedindo que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Bom demais. Semana que vem a gente se encontra de novo no mesmo horário. Fechou? Beleza. Tranquilo, a gente dá continuidade. Valeu, abração para todo mundo. Bom Falou. domingo aí. Tchau, Bom gente, domingo. Deus. Um abraço, com Deus. Tchau. Tem almoço aí na casa de quem, hein? Rapaz, tá difícil, hein? Não pode, né? Ninguém pode almoçar na casa do outro. Aqui em casa é muito pequeno, não dá para ficar 1,5 metro de distância, não. Não dá, não. Ninguém pode almoçar na casa do outro. Ô, Felipe, eu tô preparando a parede lá da igreja, na hora que for pintar eu te falo, hein? Você me fala que durante Vamos fazer um mutirão lá de pintura lá. Durante a semana, para mim, tá